Francisco Goya, artista da virada do século XVIII para o século XIX, é efetivamente um dos que mais intensamente se utilizou do mundo psicológico como objeto. Eu costumo utilizar o Goya para apresentar o romantismo histórico, né, principalmente na minha disciplina de psicologia e arte, uma vez que o romantismo ele é uma base referencial para a psicologia analítica. E o romantismo ele surge, né, nesse período como uma resposta ao iluminismo, ao classicismo, e acusa todas aquelas negligências, né, que foram ignoradas pela racionalidade. Então, a estética, né, do romantismo e a própria literatura relacionada ao romantismo destaca, né, em relação à subjetividade, ao espírito humano, destaca os sentimentos, as emoções, as paixões, né, e tudo aquilo que não foi extirpado pela luz da razão, né, o lado sombrio da psique, e anuncia vários dilemas que vão perpassar toda a modernidade. E que dilemas são esses, né? A oposição entre a razão, a fantasia, o consciente e o inconsciente, a religião e a ciência, né? Isso porque, por um lado, esse também é um período de grandes desenvolvimentos intelectuais, científicos, tecnológicos, né? Nós temos, por exemplo, o desenvolvimento das especialidades médicas, o surgimento da psiquiatria, né? Nesse período, o Pinel, ele estava lançando seu tratado psiquiátrico, né, fazendo a descrição, a diferenciação de grupos psicopatológicos e delimitando quem seriam os habitantes daqueles antigos leprosários, sob cuidados científicos que, no final das contas, acabaram sendo também cuidados morais, né? Afinal, as pessoas estavam ali no seu confinamento, procurando expiação, e por outro lado, nós temos diversos filósofos e diversos artistas, né, dentre eles o Goya, que destacavam essas expressões, né, destacavam a tragicidade, destacavam as sutilezas psicológicas. E a obra do Goya, ela é repleta de personagens inquietantes que aludem ali ao sofrimento e à desrazão, né? E esses dias eu estava resgatando ela, principalmente essas pinturas sobre a psiquiatria, que eu estou querendo fazer uma pintura e utilizando as expressões desses personagens como referência para essa pintura. Depois eu vou mostrar ela para vocês. E aí, nesse processo, né, queria, na verdade, também trazer esse livro. Fiz esse vídeo porque eu quero percorrer um pouco mais a obra do Goya, né, não apenas essas referências que eu costumo trazer nas aulas, né, mas as suas primeiras pinturas, a sua passagem pelo barroco, né, até enfim chegar no romantismo e suas obras finais. Vou mostrar esse livro para vocês. Bem, Francisco José Goya de Lucientes nasceu em 1746, filho da aristocrata Garcia Lucientes e Salvador e do dourador José de Goya. O livro inicia apresentando que quase nenhum outro artista criou uma obra tão diversa e transformadora para uma época como Goya. E ele apresenta esse período da virada do século XVIII para XIX, né, caracterizado por mudanças radicais na política, na sociedade, na cultura, que se refletiram nas obras de Goya. A obra, né, do Goya é uma obra ambígua, que mostra tendências estilísticas que abarca desde a arte clássica acadêmica até o modernismo. E esse livro ele apresenta tanto as pinturas quanto as gravuras e os desenhos do Goya. Bem, o Goya ele se formou em 1760 com o pintor barroco José Luzan de Zaragoza. Essa é uma pintura do José Luzan de Zaragoza. E é interessante mostrar ela, né, o seu estilo, porque na época o aprendizado estava muito relacionado a fazer cópias do estilo do professor. E aqui a gente tem uma das primeiras pinturas do Goya, né? Inicialmente,
Assim, não se conservaram muitas obras dessa primeira época do jovem Goya, né? Essas, por exemplo, são obras de 1771. Inicialmente, o Goya ele recebe trabalhos como pintor da igreja nessa década de 70. E a gente vê, né, várias pinturas com temáticas religiosas. E nessa época, o barroco, né, estava numa época de glória na Espanha. E lá se produziu muitos pintores, né, que se destacaram. Dentre eles, por exemplo, Velázquez, né. Bem, o Goya pintou para a igreja, né, como eu disse. Ele também fez pinturas de retrato, pinturas mitológicas no estilo rococó, depois eu vou chegar nelas. Mas eu queria dar uma pausa e focar nessa pintura aqui, de 1798. E ela é uma encomenda interessante, né? Porque ele fez ela para a igreja, mas ele se utilizou de um novo estilo de pintura com pinceladas bem mais destacadas e incompletas, né? E além disso, é possível perceber essas figuras religiosas interagindo, né, com a baloastra, que é arredondada ali, né, que tem o formato da cúpula. E essa proposta dele causou algum tipo de estranhamento, né, na arte clássica da época. Já nessa época de 1798. Aqui nós podemos ver pinturas do Goya no estilo rococó, que ele produziu nesse período, né, de 1780 para a Fábrica Real de Tapeçaria. E esse período ele é interessante porque nessas condições, né, o pintor ele pode atuar com cenas de gênero de uma forma mais livre. E nós podemos perceber isso nas pinturas desse período. Ó. Eu acho muito interessante essa cena das crianças, porque ele já mostra tanto a questão das pinceladas, né, quanto também a expressividade, né, dos personagens. A mim já me lembra, por exemplo, as pinturas em que ele retrata a psiquiatria. Na experiência da tapeçaria, o Goya passou a ser cada vez mais reconhecido, né? E na década de 1780 foi convidado para ser pintor da corte espanhola. Essa é a primeira pintura dele de retrato de família. Olha ali ele no cantinho esquerdo. Essa é a família do infante Dom Luís de Borbon. E nessas pinturas de retrato que nós vamos ver, percebemos, né, que o Goya ele vai se orientando cada vez mais para um realismo, né, na sua utilização das cores e nas expressões que são dadas aos personagens. O Goya, ele, ainda que tenha sido reconhecido e admitido na academia de forma tardia, ele vai se distanciando do estilo acadêmico e desenvolve uma linguagem expressiva mais livre, né, que antecipa o modernismo. O Goya ele é um dos primeiros pintores que pinta as crianças como crianças e não como adultos pequenos. E essa é uma pintura emblemática do Goya, porque nela há uma representação simbólica da sua situação. Né? Aqui nós temos uma criança aristocrata, uma criança nobre, segurando o seu cartão, aqui é o cartão do Goya. Tem um pássaro bicando e tem 3 gatos esgueirados de forma ameaçadora, né? E fala-se dessa pintura como uma obra que tem uma representação simbólica, porque faz analogia à sua condição de artista, em que a nobreza concede a ele um favor, né, de existência e, ao mesmo tempo, da vivência dele em relação à academia, né, que ele tá ali, a academia está ali de olho e de uma certa forma ameaçadora.
À medida que ele pode se permitir financeiramente, o Goya ele pinta quadros sem encomenda, que lhe permite fazer certos experimentos artísticos, né? Ele começa a pintar de forma mais realista os temas que o rodeiam, as pessoas. Aqui são pinturas de natureza morta, né? Bem literalmente, natureza morta. E aí, nessa possibilidade, suas pinceladas, elas vão se tornando mais dinâmicas e expressivas, e ele pode também, por exemplo, se utilizar da monocromia, né, como uma forma de expressão de tristeza nas cenas. O Goya ele passa a retratar a Inquisição, o cárcere, o manicômio. Eu acho essa imagem muito interessante, né, que é a Casa de Loucos. É que outras pinturas em que ele faz essas representações, né, mais sofridas, mais associadas ali à pobreza, às condições da população, né, às inquisições. Olha essa que babado. E essas são temáticas, né, que falam ali de limites sociais e tabus, que serão temáticas assim mais evidentes no pós-modernismo, né? Em 1793, o Goya, que sofria de uma doença grave não diagnosticada, ele fica surdo. E esse fato ele se reflete no seu trabalho, que vai se tornando cada vez mais sombrio e pessimista. É desse período que surge as gravuras, a série de gravura Os Caprichos, né, que está aqui mais para o final do livro. Agora vamos passar pela série Os Caprichos, que é uma série sensacional, né? O nome provém do título de uma série de outro artista gravador francês, chamado Jacques Callot, né, do século XVII. O Goya, ele mistura nessa série de gravuras o sátiro com o grotesco. Ele une aquilo que é sem sentido com o ingênuo. Ele mistura a diversão com a ansiedade, a graça com o horror. E ele publicou, né, essa série em 1799, e elas têm principalmente umas mensagens moralizantes, né? Essa série, ela manifesta uma série de críticas à sociedade em geral. Os caprichos mesclam realismo e fantasia, abordando temas, né, como o matrimônio de conveniência, a prostituição, a injustiça social, o abuso de poder, o clero, né, e outros assuntos que eram tabu na época. Eu vou estar dando uma passada aqui por elas, né? São incríveis, eu gosto muito. Bem, elas são, se eu não me engano, são 80 pranchas, né? Aqui nós chegamos na metade. Eu gosto muito dessa. O sono da razão produz monstros. Ele está fazendo uma crítica ao racionalismo e a tudo aquilo que é extirpado pela luz da razão, mas que continua atormentando a todos nós, atormentando a sociedade, né? E que o simples sono da razão não resolve, né? A gente precisa olhar também para esses aspectos sombrios da psique. É sobre isso que o Goya apresenta, né, nessa série de imagem dos caprichos. E aí, gente, eu vou estar finalizando esse vídeo, né, com essa primeira parte, falando do Goya, e espero que em outro momento eu traga as suas pinturas mais tardias, né?
as suas pinturas negras. Olha que massa. Aqui é a 72. E aqui ele finaliza a série Os Caprichos.